Olá, sejam todas as pessoas bem-vindas à segunda aula do nosso curso de Boas Práticas na Gestão Financeira de Projetos. Eu sou Amanda Alves Prado e vou acompanhar você nesses 4 encontros. Eu sou uma mulher negra, de cabelo crespo, cacheado, hoje presos no topo da cabeça com uma faixa azul. Meus olhos são castanho escuros, eu estou usando um fone de ouvido preto pendurado no pescoço e uma camiseta amarelo mostarda. Ao fundo tem uma parede verde bem clara. Vamos para o conteúdo do nosso segundo encontro. Hoje a gente vai se aprofundar mais em exemplos e histórias sobre a gestão financeira de projetos. E eu acredito que essas informações vão te ajudar a criar estratégias e resoluções para os desafios do seu projeto. Acho importante reforçar, como eu já disse no primeiro vídeo, que não existem regras fixas na boa gestão financeira de projetos. Mas com a experiência é possível sim desenvolver ferramentas que vão te ajudar nos percalços e desafios que aparecem ao longo da gestão e do desenvolvimento de projetos culturais. Eu vou compartilhar algumas ferramentas que eu já utilizei e acredito que podem ser úteis para você também. Com ou sem experiência, a gestão de recursos de um projeto é sempre uma responsabilidade e sempre aparecem desafios, coisas para você resolver. Isso é totalmente normal, não se desespere. Quando a gestão do projeto é feita em grupo ou em coletivo de artistas ou pessoas reunidas para uma produção cultural, que as ações sejam todas compartilhadas e feitas em grupo ou divididas dentro dessa coletividade. É tão comum quanto que a prestação de contas e a organização financeira fique com uma pessoa só que acaba sobrecarregada com outras funções. Geralmente essa pessoa é a proponente do projeto, que vai passar madrugadas a fio colhendo notinhas, tentando lembrar onde é que foi feito cada gasto, para onde foi mesmo o dinheiro lá do começo do projeto, de 5, 6 meses atrás. Quando a gestão de recursos é feita em grupo, é muito importante criar regras coletivas e compartilhar informações para que lá no final ou ao longo do desenvolvimento do projeto, a organização financeira fique mais tranquila e flua melhor. Algumas dicas que eu trago são: compartilhe as informações que vão constar nas notas fiscais, nos recibos, nos cupons fiscais. Por exemplo, o número do CPF do proponente ou o número do CNPJ, se o seu projeto é de pessoa jurídica. Outras informações são o número do contrato, o endereço, informações para emissão de nota fiscal em nome do proponente. Esses dados precisam ficar acessíveis para não acontecer de uma compra ou um gasto não ser registrado corretamente. Isso pode gerar problemas lá na prestação de contas. Um jeito de deixar esses dados acessíveis é fixar uma mensagem no grupo de WhatsApp ou manter um e-mail coletivo, um documento no Drive. Enfim, cada grupo, cada pessoa pode achar a melhor ferramenta. É muito importante reforçar que ações podem ser feitas e que ações não podem ser feitas. Por exemplo, quanto a gente tem para gastar comprando determinado equipamento? Quanto é possível gastar cada alimentação, para organizar cada camarim ou cada coffee break da nossa reunião ou da nossa atividade pública? Essas informações precisam ser compartilhadas e também a gestão, para criar o hábito de uma gestão de recursos que siga as regras do edital. Por falar em edital e projeto, agora que eu já deixei essas dicas para a gestão coletiva dos projetos culturais contemplados, eu vou contar algumas histórias de experiências também de projetos nos quais eu participo da gestão e projetos que foram contemplados em editais no nível estadual, municipal e federal. E aí vou contar um pouco dos perrengues da gestão financeira e, claro, como é que eles foram resolvidos, para que vocês entendam que ferramentas e que ações são necessárias. Vamos lá, vou seguir aqui meu roteiro. Agora, nesse ano, em 2021, enquanto eu estou gravando esse vídeo, eu também estou acompanhando a gestão financeira de um projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc, dentro do edital do PROAC do Governo do Estado de São Paulo. É uma ação de artes visuais que previa, no projeto inscrito, uma exposição com 30 obras. O projeto foi assim, de uma maneira meio genérica, porque ele era um projeto de premiação para a trajetória da artista. Então a ação cultural, enfim, era uma contrapartida. A gente entendeu que não precisaria de um detalhamento maior e assim o projeto foi aprovado.
foi muito bom deixar essa flexibilidade, não explicar exatamente como é que iam ser essas obras, não detalhar tanto o escopo do projeto. Nesse caso, caberia, sim. Vou contar por quê. Um desafio bastante importante que a gente vivenciou logo no começo foi a questão do desconto de impostos, o assunto que eu tratei também lá no primeiro vídeo. Lá no edital já dizia que o valor, em cima do valor que seria pago, incidiriam impostos referentes à pessoa física. A gente foi atrás de descobrir que impostos seriam esses e eram imposto de renda, ISS, INSS, calculamos quanto seria de taxa e de porcentagem para cada tipo de imposto e chegamos a uma média de desconto. Mas quando o valor chegou, o desconto era R$ 2.000 maior do que a gente tinha previsto. Mas foi um desconto bastante significativo, de R$ 50.000, que era o valor total divulgado no edital, a artista recebeu 37 mil, um desconto bastante grande. Imagina se a gente não tivesse considerado esse desconto, mesmo com esses 2.000 de diferença, a gente chegou bem perto do valor e esses 2.000 foi bem fácil de remanejar e reorganizar o orçamento para manter as atividades do jeito que elas tinham sido previstas. Um segundo exemplo de desafio que a gente vivenciou nesse mesmo projeto foi uma dificuldade de comunicação com a equipe de coordenação do projeto. Eu entendo que essa foi uma dificuldade bastante pontual por conta desse momento específico. Esse edital é um edital emergencial e que atendeu muitos artistas no estado de São Paulo inteiro. Então a equipe ficou bastante sufocada, com muita comunicação para fazer. Eles tinham, ao mesmo tempo, que explicar como alguns editais funcionavam, pagar para outras pessoas, resolver problema de conta bancária de outras. Enfim, realmente foi um momento bastante turbulento ali. Esse tipo de demora não é recorrente, não costuma acontecer. Mas enfim, aconteceu com a gente. O edital, a equipe de coordenação do edital divulgou que iria abrir as contas correntes para todas as pessoas contempladas. Então, a artista proponente ficou aguardando a abertura da conta. Quando o pagamento caiu, ele caiu numa conta que já estava aberta, não houve abertura de uma nova conta. Essa conta que já estava aberta, a pessoa utilizava para receber outros pagamentos, enfim, já tinha uma movimentação e nesse edital específico a conta deveria ser exclusiva. Quando isso aconteceu, a nossa primeira atitude foi pensar, bom, precisamos trocar de conta. Será que é possível trocar para qualquer banco? Será que a gente precisa manter no Banco do Brasil, que era o banco indicado no edital? Primeiro busquei informação no edital e nas leis que baseiam o edital. Em nenhum deles eu encontrei informação dizendo que a movimentação do dinheiro deveria ser obrigatoriamente no Banco do Brasil. Então, decidimos pela conta mais fácil de utilizar, que era uma conta digital. Transferimos todo o recurso para a conta digital. Claro, antes da transferência, entramos em contato com a equipe, perguntamos se era possível fazer essa alteração. A resposta não veio e a gente precisava começar a realizar o projeto. Então, com a pergunta registrada, tomamos a atitude e seguimos em frente. Pouco tempo depois, aproximadamente uns 15 dias depois da mudança de conta, a resposta veio e eles disseram que isso não era permitido. Como a gente já tinha feito a alteração, então eu me reportei de novo à coordenação dizendo que a gente já tinha feito a alteração, mas que voltaríamos o recurso para outra conta do Banco do Brasil. Enfim, para encurtar a história, a proponente precisou abrir uma nova conta, uma terceira conta dessa vez, transferir de novo o recurso para o Banco do Brasil. Tudo certo, tudo resolvido. Como é que a gente vai fazer para isso não gerar um problemão lá na prestação de contas? O mais importante em relação à conta bancária, quando ela é exclusiva, e ao tipo de pagamento que a gente faz, até por isso não é muito indicado sacar dinheiro e pagar em mãos ninguém, é interessante sempre fazer transferências, o Pix, enfim, pagar com cheque se for o caso de necessidade, boleto bancário, mas nunca direto em mãos. Porque o mais importante da gestão financeira para a nossa prestação de contas, não é o mais importante para a gestão financeira. Em relação aos registros, o mais importante é que toda a movimentação bancária, toda a movimentação financeira seja rastreável. O que é isso? É preciso que, quando a gente olha os extratos e os comprovantes, a gente saiba exatamente de onde saiu e para onde foi cada centavo utilizado e movimentado no projeto.
Nesse caso, apesar da movimentação irregular para uma conta para onde o dinheiro não deveria ir, o dinheiro o tempo inteiro ficou rastreável, porque ele não foi sacado, ele não virou dinheiro em mãos. Então ele foi feita foram feitas algumas transferências por conta do limite do banco. Da primeira conta do Banco do Brasil para a segunda conta no Banco Digital e depois da segunda conta no Banco Digital para a terceira conta no Banco do Brasil novamente. Toda essa movimentação está rastreada e cada centavo pode ser justificado. Assim, a gente resolveu o problema e temos já a solução para um possível problema que poderia aparecer lá na prestação de contas. Outra coisa bem legal dessa solução é que, ao longo dessa negociação, dinheiro vai, dinheiro volta, abre conta, fecha conta, a artista conseguiu se manter focada e manter o cronograma de criação das ações e das obras que ela precisava criar, porque existia uma outra pessoa focada em resolver as questões da gestão financeira e da produção executiva do projeto dela. Agora eu vou contar um exemplo que é bastante significativo para mim de um projeto que foi contemplado pelo edital de Fomento à Cultura da Periferia, na cidade de São Paulo. É um projeto de um sarau que previa nas suas ações encontros presenciais que envolviam dezenas de poetas e poetisas, além da publicação de livros, ações formativas, enfim. Um projeto bastante longo, de 1 ano e meio, com diversas ações e diversas pessoas envolvidas. Esse projeto teria terminado em 2020, mas ele se estendeu por conta da pandemia. As ações presenciais foram canceladas e tanto a coordenação do edital quanto o grupo precisou de tempo para se readequar e entender a nova situação e continuar tocando o projeto em novos formatos. Dentro dessas adequações, o grupo que coordena a realização desse projeto decidiu fazer uma alteração bastante importante do ponto de vista financeiro. Em 2020, lá no começo, para o meio do ano, ficou evidente que a situação ia demorar para se resolver e que as atividades presenciais não iam retornar tão cedo. Então, o coletivo que estava com o recurso parado na conta e com atividades por se desenvolver ainda, resolveu criar, com esse recurso, um auxílio emergencial para os artistas e produtores envolvidos na execução desse projeto. Bom, é claro que, como o projeto foi escrito em 2019, isso não estava de maneira nenhuma prevista no orçamento, nada nem perto disso. Como é então que foi possível criar esse auxílio para os artistas e para as artistas? Primeiro, estudando muito o orçamento. Nesse caso, foi muito importante ter as contas em dia. Como é um projeto longo, nós temos o hábito de manter as contas sempre atualizadas. Então, semanalmente ou quinzenalmente no máximo, eu que estou cuidando da prestação de contas, organizo as notas fiscais, consulto novamente o extrato bancário, faço os lançamentos nas tabelas e nos relatórios também descritivos que vão precisar ser entregues para a prestação de contas no final do projeto. Nesse ponto, que foi preciso tomar uma ação que teria um impacto muito grande no orçamento, foi fundamental ter as contas em dia. Imagina que o projeto já tinha metade do tempo decorrido, muitas compras, muitas contratações, muitas atividades realizadas. Se a prestação de contas não tivesse nem começado, pode ser que demorasse mais de um mês para organizar essas informações, esses documentos, saber exatamente quanto tinha e de onde a gente poderia tirar dinheiro para criar esse auxílio. Se tratando de uma emergência, claro que isso não seria viável, né? Então, é mais um motivo para você manter a sua organização financeira em dia ao longo do desenvolvimento do projeto. Desafios vão aparecer, com certeza. Tomara que não sejam mais dessa ordem, mas achar a solução fica mais fácil, muito mais fácil, quando as contas estão em dia. Nesse orçamento desse projeto específico, estavam previstas algumas coisas que mudaram, né? Então, a impressão de livros, uma impressão bastante alta de livros, porque estava se considerando que iam ser realizadas ações em escolas, ações presenciais, onde esses livros seriam distribuídos gratuitamente. A compra de equipamentos de som, microfone, caixa de som, também para dar suporte para essas ações presenciais, verbas de alimentação e verbas para contratação de convidados especiais para participar desses encontros
presenciais. Todos esses recursos a gente visualizou que eles poderiam ser remanejados, então diminuir o número de livros impressos, já que não haveria mais a distribuição, cancelar alguns convites que não tinham sido feitos ainda, eles estavam só previstos no orçamento, e cancelar também a compra de equipamentos, porque as atividades presenciais a gente já estava sem previsão de retorno. Esse montante que a gente conseguiu levantar foi suficiente para criar um auxílio para os artistas ao longo de 3 meses, apoiando aproximadamente 15 artistas. Qual foi o passo a passo para realizar isso? Então, já falei a primeira coisa, foi ter as contas em dia. Segundo passo, fazer um estudo bastante cuidadoso do orçamento para entender de onde poderiam ser retirados os recursos sem impactar na realização dos objetivos do projeto. Por exemplo, um dos objetivos do projeto era imprimir livros e fazer a distribuição. Esse objetivo ele vai continuar acontecendo. O que diminuiu foi a quantidade de livros impressos. Então, esse estudo foi bastante importante. Terceiro passo, manter uma comunicação prévia com a equipe de coordenação do edital. Toda essa alteração ela foi autorizada e orientada pela pessoa que faz essa coordenação. Cada passo, cada estudo, cada proposta foi e voltou algumas vezes em muitos e-mails trocados até que desse tudo certo. Outra coisa bastante legal, que é imprescindível na verdade, é escanear e fotografar todos os comprovantes assim que eles chegam. Eu gosto de deixar na minha tabela uma coluna só com links desses documentos. No nosso terceiro encontro a gente vai falar mais sobre isso e eu vou explicar como é que isso é feito. Outra coisa que a gente às vezes não dá muita atenção ou não enxerga como uma parte possível para auxílio na gestão financeira é a manutenção da atualização das redes sociais. Quando a gente demora um pouquinho, 15 dias, um pouquinho mais para organizar as contas, pode ser que na correria a gente acabe esquecendo para onde foi um recurso. A gente vê lá no extrato bancário, transferência de R$ 500, tal dia, mas não aparece o nome da pessoa ou, enfim, da instituição que foi paga. E aí, na memória, só puxar pela memória pode ser que fique um pouco difícil de lembrar. O registro atualizado nas redes sociais pode ajudar nisso. Eu vou ver lá o dia do extrato e dar um confere nas redes sociais. O que é que estava acontecendo nesse dia para sair esse pagamento? E sempre acontece de a memória voltar quando a gente faz esse tipo de consulta. Quando a gestão financeira de um projeto, de um coletivo ou de um artista individual é feita por uma pessoa de fora desse grupo ou não é feita pelo artista, a pessoa proponente, é muito importante que a pessoa que vai fazer essa gestão tenha um acompanhamento mais próximo da realização, das conversas, das reuniões e não só da parte financeira. Isso que eu disse das redes sociais é um exemplo, assim, que a pessoa vai precisar acompanhar o que está acontecendo para além do gasto do recurso. Então, participar das reuniões, tanto do grupo quanto das reuniões com a pessoa que coordena o edital, seja na Secretaria de Cultura, seja na Secretaria Municipal, Estadual ou em alguma instituição pública ou privada que está fazendo esse patrocínio, é bastante importante, porque você vai estar inteirada da dinâmica e de como esse grupo trabalha e também mais próxima da pessoa a quem você vai ter que se reportar para tirar dúvidas, explicar, fazer remanejamentos e possíveis alterações no projeto quando for necessário. Para finalizar essa parte dos exemplos, eu vou falar de um terceiro projeto que foi realizado em parceria com a Caixa Cultural. Então, é um projeto selecionado num edital em nível nacional, que também foi uma exposição de arte, mas dessa vez uma exposição fotográfica, que teve realização de duas mostras, uma na cidade de São Paulo, em 2017, e outra na cidade de Fortaleza, em 2018. Eu vou usar como exemplo o que aconteceu lá em Fortaleza durante a realização desse projeto. Esse edital é bastante específico, bem diferente desses outros dois que eu falei antes. Ele previa o pagamento em 3 parcelas e previa uma série de compromissos, tanto do patrocinador quanto da artista proponente. Eu vou falar do compromisso que deu problema, deu chabu. O patrocinador, no caso a Caixa Cultural, precisava entregar para a gente, quando a gente fosse começar a montar a exposição, a galeria com uma pintura nova, branca, sem nenhum detalhe, sem nenhum furo, enfim, a parede em boas condições para a gente chegar lá e já montar a exposição.
Então isso era um item do contrato, né? A gente assinou o contrato e essa cláusula estava lá. Então, quando a gente fez o nosso cronograma e o nosso orçamento, a gente previu a pintura da galeria só no final da exposição, porque a gente teria, também aparecia lá em contrato, que a gente precisava entregar a galeria do jeito que a gente recebeu. Guardem essa informação. Só que quando a gente organizou o nosso cronograma e o nosso orçamento, nós previmos a compra de tintas, a contratação de um profissional para fazer a pintura e a manutenção lá no fim. A gente pagaria isso com a terceira parcela de pagamento que a gente receberia. Então, a gente já tinha recebido a primeira na assinatura do contrato, a segunda seria paga depois da abertura da exposição e a terceira após a prestação de contas. Era isso que aparecia em contrato. Mas quando a gente chegou lá para montar a exposição, ao invés de paredes brancas e sem furos, nós encontramos uma galeria imensa, com as paredes todas pintadas de preto, com muitos furos, muitas pinturas coloridas por cima do preto que precisariam ser cobertas, e com um prazo e um orçamento justo, organizado de outra maneira. Além do desespero, o que a gente precisou fazer para reorganizar esse orçamento e esse cronograma e fazer dar certo, fazer o projeto dar certo de acordo com o escopo? Primeiro, ter flexibilidade. Não adiantava nada a gente chegar lá e reclamar e dizer que o patrocinador ia ter que resolver. Eles não tinham condições de resolver, eles não tinham como contratar alguém para resolver, senão eles já teriam resolvido antes da gente chegar, não é mesmo? Ninguém gosta de passar por estresse. Então, a primeira coisa, flexibilidade e parceria para pensar juntos numa solução. Então, a gente sentou junto com a equipe que coordenava o espaço para pensar juntos numa solução. Então, uma questão técnica da pintura é cobrir uma parede pintada de preto, de tinta branca, demoraria muito, seriam necessárias várias demãos de tinta. Lembre-se que a galeria, em geral, é um cubo fechado, né? Não tem janelas, era esse o caso. Era uma sala bastante grande, mas toda fechada, com ar-condicionado. Essa tinta ia demorar muito para secar e as demãos que a gente precisaria dar ia acabar com o nosso cronograma, a gente ia acabar não conseguindo abrir a exposição no dia que estava marcado. Nesse ponto da montagem, o catálogo já tinha ido para a gráfica, os convites já tinham sido enviados pelo correio, não havia a menor possibilidade de adiar a abertura. Isso é importante também saber. Então, o que a gente conseguiu fazer com flexibilidade e boa comunicação? Adiantar a segunda parcela de pagamento, visto que o problema que a gente estava tendo não era um problema de ordem da má gestão dos recursos ou do tempo. Foi um problema técnico que o parceiro, né, o patrocinador teve e que impactou muito fortemente no nosso projeto. Assim, eles conseguiram justificar para a coordenação deles a necessidade de adiantamento dessa parcela e a gente, claro, contribuiu com argumentos e documentação necessária para fazer esse adiantamento. Com o dinheiro em mãos, conseguimos pintar a galeria, infelizmente não de branco, mantivemos a sala em preto, mas a gente pintou só algumas partes, cobrimos o que era necessário para ter a galeria em ordem e em tempo entregue para a gente fazer a nossa exposição. Outro ponto que foi bastante importante, foi crucial na realização desse projeto, foi a contratação de uma produtora local. Então, a equipe toda foi de São Paulo para Fortaleza fazer essa montagem. A artista estava vindo de Rondônia para Fortaleza para a abertura da exposição. Então, ninguém tinha contatos de profissionais e de prestadores de serviços que a gente ia precisar lá na cidade. Por exemplo, para montar a cenografia, para aplicar o texto em plotagem, o texto da exposição, para imprimir as legendas, para fazer a iluminação. A gente ia precisar de alguns serviços técnicos que ia ser bastante difícil a gente chegar na cidade e ainda encontrar esses fornecedores sem saber, sem ter a menor referência se o serviço deles era bom ou não. Então, numa produção à distância, para a gestão financeira também é fundamental contar com profissionais que residam, que conheçam os fornecedores, enfim, consiga intermediar essa produção junto ao seu coletivo, ao seu projeto. Enfim, bastante perrengue, né? Muito desafio. Eu espero que essas histórias possam te ajudar a pensar em soluções criativas, em manter a flexibilidade, a organização e a comunicação para fazer a gestão do seu projeto com tranquilidade, com leveza. É isso que a gente busca na vida e o trabalho não pode ser diferente, na minha opinião.
Para a gente se encaminhar para a conclusão desse nosso papo sobre gestão financeira de projetos, tem um assunto que eu acho fundamental a gente refletir, que é a nossa própria relação com o dinheiro. Muitas vezes eu ouço das pessoas com quem eu trabalho, com quem eu faço formação, que é muito difícil lidar com o dinheiro, que, enfim, o muito difícil está sempre presente. Eu gosto de dizer que é desafiador, tem desafios mesmo. Exige uma responsabilidade grande, exige um cuidado, mas não é difícil não. A gente se dedica e aí quanto mais você se dedica, quanto mais ferramentas você desenvolve, mais fácil vai ficando. Mas tem uma questão fundamental que envolve esse universo, que é, como eu disse, a nossa relação pessoal com o dinheiro. O que é que a gente pensa sobre dinheiro? Como a gente se relaciona com o dinheiro? Tem uma pergunta-chave. Se a gente lida com dinheiro todo dia, nem que seja administrando a falta dele, por que é que não ficou fácil ainda? Você já ouviu falar naquela história de que com 21 dias de alguma atividade, se você repete por 21 dias, no fim desse período essa atividade vira hábito? Parece que isso vale para tudo, né? Para dieta, para hábito de leitura, para, enfim, outros hábitos, menos para como lidar com dinheiro. Mas se você observar bem, isso funciona assim. Eu aposto que você já passou mais de 21 dias repetindo essas coisas que eu disse. É difícil, eu não levo jeito, nunca vou aprender, comigo sempre dá errado. A gente repete essas coisas já no automático e não percebe que está criando um jeito de lidar com o dinheiro mesmo, né? E é um jeito bastante ruim. O corpo e a mente vão criar situações e pensamentos para justificar que isso que a gente está dizendo é a nossa verdade. Então, perceba como é que você está lidando com o seu dinheiro pessoal, as suas contas de casa e também com o dinheiro dos projetos dos quais você participa e os quais você produz e gestiona. Dizem que quando a gente está nesse lugar, né, desse hábito de achar muito difícil lidar com dinheiro, a gente está numa zona de conforto. Um conforto bem desconfortável, né? Humanos, somos contraditórios. Antes de fazer mais uma promessa de ano novo, dizendo que você, a partir de agora, vai lidar bem com o dinheiro, porque a gente está tendo essa conversa, eu quero passar para você uma sugestão. De novo, eu com a meditação. Vamos lá, é uma meditação mais ativa. Agora eu quero que você pegue papel e caneta. Se você não gosta de papel e caneta, pode ser, vou liberar o bloco de notas. Abra aí o bloco de notas e escreva essas frases que eu vou ditar para você. Vou ler aqui. Primeira frase é: eu mereço receber um bom dinheiro pelo meu trabalho. Escreveu? Eu mereço receber um bom dinheiro pelo meu trabalho. Segunda, eu acredito que artistas devem ser bem pagos. Terceira, eu vou ser aprovada no próximo edital que eu me inscrever. Última frase, é muito fácil organizar as finanças do meu projeto. E aí, escreveu? Como é que você se sentiu enquanto estava ouvindo essas coisas? Parece uma baboseira sem sentido? Tem gente que já fez esse exercício e cai na gargalhada. Acha o maior absurdo. Mas sabe que essas reações têm a ver com o jeito que a gente lida com o dinheiro. E aí eu te convido para passar esses 21 dias. Aliás, eu tenho certeza que a gente já passou mais de 21 dias nessa atitude com a gente mesmo e com o dinheiro. Tem uma fala do KLJ, dos Racionais MCs, que eu tirei lá do site No Front Empoderamento, que tem a ver com esse assunto que eu estou trazendo. Ele diz assim: a gente foi ensinado desde pequeno a ter culpa em relação ao dinheiro. Aprendeu que ele não presta, que é ruim ser rico, que é melhor aceitar a condição de pobre para entrar no céu. A educação financeira faz com que você vire a chave dessa programação. Programação, hábito, 21 dias, entende como isso se relaciona? Não tem nada de errado em ter essa programação, em viver esses hábitos. Isso está em mim também, está em todo mundo. É bem comum, é bem normal. A questão é importante a gente conseguir enxergar para começar a ter outras atitudes e a pensar e agir de outra maneira para isso ter reflexo no nosso trabalho. A gente é comum, né? Isso é bem gerado pelas experiências ruins que a gente tem com a falta de dinheiro. Perceba, com a falta de dinheiro, as experiências ruins nunca são com o dinheiro em si. Quando a gente consegue separar a situação do dinheiro, da coisa,
talvez fique um pouco mais fácil lidar. Vamos fazer as pazes com o dinheiro? Esse é o meu convite para a gente ter uma boa gestão financeira dos seus projetos e, quem sabe, na vida, essas pazes são importantes de serem feitas. Por hoje é isso. Eu desejo que esse conteúdo te inspire a criar suas ferramentas para lidar com os desafios da gestão de recursos financeiros do seu projeto. Na próxima videoaula, a gente vai colocar a mão na massa e criar uma planilha para organizar todas as contas de prestação de contas. Te espero lá. Até!